Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, mais esse devocional, onde nós vamos refletir sobre uma condição que todos nós vamos passar, ou que todos nós já passamos. Pequei. É só pedir perdão? Como você se sente quando você percebe que cometeu um pecado? Pequei, e agora? Você já julgou alguém e nem percebeu que a falha dessa pessoa, que a falha cometida por essa pessoa, pessoa que talvez você tanto ama, você de repente percebeu que essa falha cometida foi sem querer e que mesmo assim você sequer perguntou como resolver e foi logo julgando essa outra pessoa? Em qual momento dessa situação, você se colocou no lugar desse pecador e se viu no lugar dele como outrora você vivia no pecado? Ao pecar, você sentiu uma falta de paz dentro de você? Você sentiu seu coração trêmulo? Você sentiu que alguma coisa tinha saído de você? Você percebeu que foi o Espírito Santo que saiu? Que a casa ficou vazia? Que tem alguma coisa desarrumada ali dentro e que precisa ser restaurado? E como restaurar essa unidade? Como voltar até a casa organizada? Você costuma tentar explicar os seus erros e esconder os seus erros atrás de uma justificativa plausível? Ou você está disposto a reconhecê-los diante de Deus e pedir perdão? Pediu perdão já? Mas você acredita que esse arrependimento e esse pedido de perdão é um pedido de perdão verdadeiro? Ou você já tem a certeza que amanhã você vai cometer o mesmo pecado? Como você lida com esse desafio de evitar que os mesmos pecados se repitam e se repitam e se repitam em sua vida? Difícil, né? Vamos deixar que o Espírito Santo fale conosco mais uma vez nesse devocional e nos instrua na sua sabedoria, para que nós possamos novamente encontrar a paz que você de repente perdeu. Vamos orar. Grandioso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante de ti. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque até aqui, Pai, o Senhor olha para nós com um olhar carinhoso. O Senhor nos perdoa dos nossos pecados, nos lava e nos traz a tua unidade. Obrigado, Santo Deus. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco, porque planejamos muitas coisas e os seus planos, os seus projetos são sempre melhores. Continua assim, faz da forma que te apraz, que não seja nós, mas o Senhor tratando conosco em cada dia. Não queremos nada que venha desse mundo, mas somente o que vem de ti, Pai. Portanto, usa as nossas vidas da forma que o Senhor achar melhor. Cuida de nós, fala conosco através das palavras proferidas aqui hoje, através das leituras que serão feitas, que nós possamos encontrar a paz que excede todo entendimento. É o que nós oramos, é o que nós já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, nós vamos fazer a primeira leitura hoje
que está no Evangelho de João, no capítulo de número 9, no versículo de número 31. Abra sua Bíblia para poder fazer a leitura. Se você não tiver uma aí, eu vou compartilhar aqui na tela. Está aqui na tela a passagem. Quem vai fazer a primeira leitura é a minha mãe. Mãe, pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. João 9:31. Amém. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Felipe, você pode fazer a leitura seguinte, Isaías 59:2. É praticamente a mesma passagem. Amém. Isaías 59:2. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram-os e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Amém. Obrigado pela leitura. Deus, ele não ouve a pecadores. Isso é bem claro. Isso é bem claro. Deus não ouve a pecadores. As duas leituras aqui sequer precisam de uma explicação. Deus ouve pecadores que são arrependidos. Esse ele ouve. Porque ao longo da nossa jornada espiritual, é inevitável que em algum momento nós vamos cair, nós vamos falhar, nós vamos cair em pecado. Todos nós somos humanos. Nós somos especialistas nesse negócio de pecar. Nós somos especialistas. A gente vai escolher sempre e tendenciar sempre o mal, não por vontade de Deus, mas por nossas escolhas, por nossos erros, por nossas tentativas. No entanto, é importante evitar a queda. Acima de tudo, se cair, se arrepender e nos levantar e buscar a redenção para que isso não volte a acontecer. Então, eu separei 6 pontos para que nós possamos entender o que fazer quando cairmos em pecado. Porque ninguém é perfeito. Não há um justo sequer nessa terra, nenhum sequer. Nenhum. O único justo foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio, viveu, morreu, ressuscitou e reina para sempre. É o único justo. O primeiro passo após pecar é reconhecer o seu pecado. Esse é o primeiro passo. Olha, eu gostaria que você lesse comigo o que está na Epístola de João, no 1 João, no capítulo 1, no versículo de número 9. Acho que quem vai ler para nós é a minha tia Maria. Isso, amém. Glória a Deus. Diz assim: Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. O quanto é paciente nosso Deus, né? O quanto é paciente. Jesus. O primeiro passo para lidar com o pecado é reconhecer ele.
Muitas das vezes nós tentamos explicar as nossas ações através de uma justificativa. Eu pequei porque eu fui tentado, eu pequei porque fulano cometeu um ato que eu considero hediondo para mim, e aí eu pequei porque... E se há uma justificativa para que nós possamos negar o nosso erro ou justificar o nosso erro. Só que a Bíblia aqui, ela é clara, a palavra de Deus é clara. Se a gente confessar que pecamos, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É fundamental ser honesto com você mesmo. Porque não tem como ser desonesto com Deus. Deus, ele conhece o seu coração. Deus, ele conhece cada fio de cabelo, a quantidade exata de cabelos que nós temos na nossa cabeça. Se porventura você for careca, Deus, ele te conhece, ele sabe absolutamente tudo sobre você. Não se preocupe por não ter cabelo na cabeça. Ele sabe absolutamente tudo. Ele te conhece desde antes de você nascer. Ele me conhece desde antes do meu pai e a minha mãe se conhecerem. Ele já sabia que eu viria para o mundo. Ele me conhece. Ele nos conhece. Então reconheça o seu pecado. Peça perdão. Se você falhou com alguém e pecou nisso, peça perdão. Ah, Joyce, mas eu tenho a razão. Você tem razão, irmão. Muito bem. Peça perdão. Não pague o mal com o mal, mas o mal com o bem. Peça perdão. Segundo, o arrependimento sincero. O arrependimento sincero, sincero. Vamos ler o que está no Salmo de número 51, no versículo de número 4. Salmo 51, no versículo de número 4. Se eu não me engano, quem vai ler é o nosso irmão Francisco José. Amém. Amém. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que eis justifiquei em falarei e inculpável em julgares. Amém, irmão. Obrigado pela leitura. O arrependimento é mais do que apenas sentir remorso. É uma mudança de coração, é uma mudança de mente, que nos leva a abandonar o pecado. Esse salmo é um salmo de Davi. Davi, ele fala assim, ó: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. É um pouco contraditório olhar para esse salmo e você ler isso e analisar por que Davi está falando que só pecou contra Deus se ele coabitou em Betseba, mandou matar o melhor amigo por isso, planejou o assassinato do rapaz, pecou contra o exército, pecou, foi injusto com o exército, foi injusto com a nação Israel. Por que então que ele fala contra ti, somente contra ti pequei? Ele pecou contra todo mundo. Davi declara isso porque ele tem consciência de uma coisa. O primeiro ofendido quando nós pecamos é Deus, não é o nosso próximo. Quantas vezes eu pequei contra minha esposa, contra os meus filhos? Fiz e falei coisas erradas. O primeiro ofendido não foram eles, foi Deus. Foi esse o primeiro ofendido. Se você ler todo o Salmo 51, você vê Davi clamando por misericórdia do início ao fim do Salmo. Ele clama por misericórdia.
Eu fico imaginando como que Davi construiu esse salmo aqui, como que ele escreveu esse salmo aqui, como que ele cantava esse salmo aqui. Eu acho que ele cantava com os joelhos dobrados no chão e a cabeça fixada no chão, chorando. Um verdadeiro arrependimento. É muito importante que a gente tenha o consentimento de não ser menino. De não ser menino. Ah, todas as vezes que eu pecar, não há problema, eu posso pedir perdão, porque meu pai vai me perdoar. Irmão, não seja menino. Não seja menino para cair na mesma besteira do pecado. Se arrependa. Se arrependa e produza fruto de arrependimento. Isso é o que falava João Batista. Se arrependa e produza fruto de arrependimento. Eu quero que você faça duas leituras comigo. Primeiro tem Romanos 5:20. Em seguida, nós vamos continuar os próximos versículos. Quem vai fazer as duas leituras seguintes é o nosso irmão Felipe. Felipe, pode ler para mim, para nós, Romanos 5:20 e Romanos 6, versículos 1 e 2. Prossigo pelo 21 também, né? Perdão. Maravilha. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Amém. 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 Glória a Deus. Essa passagem de Romanos, só essa passagem de Romanos dá para a gente passar aqui o dia todo falando sobre isso. Falando sobre essa passagem. Irmão, nós não estamos mais em pecado, nós não devemos ficar na brincadeira com o pecado. Se nós morremos para o pecado, como que nós podemos continuar nele? É a indagação, a pergunta que Paulo faz. Ah, é porque se eu pecar, eu vou pecar mais ainda, que é para poder a graça superabundar em mim, na minha vida. Irmão, não faça isso. Primeiro, porque você pode não voltar mais do pecado. E segundo, porque Cristo ele pode voltar e você estando em pecado já era, você ficou. Já era e você ficou. Não brinque com o pecado, não brinque com a serpente. Ela vai te picar e já era. Acabou, liquidado, fim de tudo. Morreu. Não brinque com o pecado. Deus não é menino. Ele sabe que você está fazendo isso deliberadamente, brincando com a bondade dele. Você está brincando com as coisas de Deus. Ah, mas é só de vez em quando que eu peco. Ah, eu sei que é pecado, mas eu vou, peco aqui, peço perdão e está tudo certo. Não, irmão, não está tudo certo. Deus ele não ouve as suas orações não passam do teto por causa disso. Pode ter certeza, assim como nós lemos no início desse devocional, nós lemos em João 9:31 e em Isaías 59:2. Deus não ouve a sua oração. O Espírito Santo não habita em você, que vive em pecado. Deus não fala com você. Essa voz aí que você escuta e você acredita que é Deus falando com você, isso aí é outra coisa. Ah, é outra coisa.
Então busque arrependimento sincero. Cresça no aprendizado. Cresça. Para de ser menino. Para de cometer essa falha. Para com isso. Vamos ler o que está escrito em 2 Pedro, no capítulo de número 3, no versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha o que está escrito aqui. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Crescer. Buscar esse crescimento. Deus, ele pode usar as nossas quedas como oportunidade para crescimento espiritual. Nós devemos aprender com os nossos erros e compreender sobre cada falha que nós cometemos. Entendermos sobre o pecado que está batendo a nossa porta o tempo todo e tomar medidas para evitar que isso aconteça. Irmão, se você é preso a um pecado de imoralidade sexual e você constantemente, quando se prende e está só em casa, começa a falhar nisso daí, irmão, tenta ocupar sua mente com outras coisas que sejam produtivas, coloca um louvor, vai fazer alguma coisa. Foge do pecado. Fuja do pecado. Busque comunhão com Deus, porque quando nós pecamos, é fácil nos sentir distantes de Deus. Aquele vazio que vem depois do pecado. No entanto, é precisamente nesses momentos que nós devemos buscar profundamente a presença de Deus. Nos humilharmos, pedirmos perdão, misericórdia. Volto a ressaltar, Deus não é menino. Não peque você achando que você vai pecar e ele vai te perdoar, porque você já sabe que se isso acontecer, ele vai perdoar. Lembre que Deus nos ama incondicionalmente e ele está pronto para nos perdoar e restaurar a nossa comunhão. Mas Deus não é menino. Ele nos ama, mas ele também é justiça. Você também pode compartilhar as suas falhas com um irmão em Cristo, um irmão verdadeiro. Uma pessoa que anda, de fato, nos atos do Senhor, a pessoa que teme a Deus, não é qualquer pessoa, a pessoa que teme a Deus, não é o temor de ter medo do que ele é capaz de fazer, não é isso, é o temor de perder a presença dele. Se você tiver a certeza que tem um irmão que teme a Deus, pode contar com essa pessoa. Conte com essa pessoa. Às vezes é útil compartilhar suas lutas com um irmão em Cristo de confiança. Essa pessoa ela pode te oferecer apoio em suas orações, dividir responsabilidades com essa pessoa. E essa pessoa ela pode nos ajudar a permanecermos firmes na nossa jornada da fé. Analise, veja quem pode ser essa pessoa. E não desista. Lembre-se que essa jornada espiritual é uma maratona, é uma corrida. E não é uma corrida curta, é uma corrida longa. Cair em pecado não nos torna um fracasso espiritual. É apenas um lembrete que nós somos humanos e que nós vamos pecar.
Então não desiste de buscar a santidade e a graça do nosso Deus. Ele está sempre pronto para nos levantar quando nós cairmos. Então, primeiro, reconheça o pecado. Não arrume desculpas porque você pecou para esconder o seu pecado. Reconheça ele. Segundo, tenha um arrependimento sincero. Terceiro, aprenda com esse pecado e cresça. Pare de pecar. Pare de cometer esse pecado. Quarto, busque comunhão com Deus. Clame a Ele. Peça por misericórdia. Quinto, às vezes, compartilhe com o irmão em Cristo. E sexto, não desista. Continua, persista. Numa maratona, às vezes é difícil, às vezes é fácil você pensar em desistir. Continue, siga para o alvo. Permaneça firme. E qual é a conclusão de tudo isso que nós tiramos? Que quando nós cairmos em pecado, nós não estamos sem esperança. Deus é um Deus de redenção, de perdão, de amor, de justiça. E Ele nos convida a vir a Ele com corações quebrantados e arrependidos. E então Ele nos restaura. Então lembre que o pecado não é o fim da história. Não é. O pecado não é o fim. É uma oportunidade para experimentar a graça, o perdão e a transformação que só Deus pode oferecer. Esse vazio que tem dentro de você só é preenchido com o Espírito Santo. Nada mais. Então busque de todo o coração e permita que Ele guie a sua jornada de santidade, de crescimento espiritual. Se você caiu em pecado esses dias, hoje, ontem, faça uma oração comigo, peça perdão a Deus por esses pecados. Se você ainda não aceitou Cristo como o Senhor e seu Salvador, ore conosco. Vamos orar em unidade. Aceite agora Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Você que está acompanhando aí na gravação. Aceite Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Que Ele possa escrever o seu nome no livro da vida. E que você possa ter uma verdadeira comunhão com Ele. Em nome de Jesus. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de unidade. Glorioso é o teu santo nome, Pai. Estamos diante da tua presença, Senhor, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Pecamos, Pai. Ah, Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Livra-nos de todo mal. Nos guie pelas tuas veredas, Pai. Obrigado por nos alertar mais uma vez, por nos instruir o que fazer quando pecamos. Somos pequenos, Pai, somos pequenos e necessitamos de mais de Ti. Nesse momento, Pai, existem pessoas que pecaram e que estão arrependidos, querem Te pedir perdão. Fortaleça-os, Pai, para que eles também possam pedir perdão àquelas pessoas que eles julgaram. Nós esquecemos muitas das vezes, Pai, sequer de orar uns pelos outros e de mencionar um irmão em oração. Nós somos muito pequenos, Senhor. E se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, o que seria de nós? Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo aqui conosco. Obrigado, Espírito Santo, por nos encher de sabedoria. Por mudar os nossos caminhos, mudar aquilo que nós queremos, mudar aquilo que nós havíamos planejado. Porque os teus planos são muito melhores e maiores do que os nossos. Pai, para aqueles que estão nesse momento
de joelhos, buscando a Ti como Senhor e Salvador, confessando a Ti como Senhor e Salvador. Eles querem a Ti como Senhor e Salvador das suas vidas. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paizinho eterno, livra-nos do mal, proporciona-nos o pão de cada dia. Tudo aquilo que nós precisamos para honrar com os nossos compromissos. Nos guarda, Pai, nos guarda nesse dia que se inicia. Cuida de nós, nos livra do homem mal, do laço do passarinheiro, Senhor. Esse é o desejo do nosso ser, do nosso consciente. Guia-nos, Pai, em nome de Jesus. Ao que nós oramos e ao que nós já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém.